Pronto. Bom, gente, primeira coisa aqui, eu vou tentar ser bem rápido, porque seria muito legal então todo mundo falar, né? É, a primeira coisa é que eu queria agradecer todo mundo que veio, né, para essa reunião, as pesquisadoras e os pesquisadores também do NERP que vieram para falar um pouco do seu trabalho e também as pessoas que estão interessadas em saber o que esse grupo de pesquisa faz. É, assim, do meu ponto de vista, o mais importante desse nosso grupo de pesquisa é que ele é um espaço de formação. Então, às vezes a gente pensa muito um grupo de pesquisa como um laboratório, um lugar onde se produz ciência. O nosso grupo de pesquisa é isso também, mas ele também é um espaço de formação para todos nós, né? Então, aqui não importa muito se a gente está fazendo iniciação, se é professor, está fazendo doutorado, mestrado, pós-doc. O que é importante é que a gente, em conjunto, consegue conversar a ciência e se formar melhores pesquisadores, melhores pesquisadoras, né, e cientistas. Eu acho que essa é a característica mais importante assim do NERP, né? Então, se fosse para definir o que são os núcleos de estudos, eu diria são espaços de formação, né? De formação para a carreira científica, né? E bom, o que a gente faz, né? Enquanto um grupo, né, de pessoas, a gente basicamente a gente conversa sobre as pesquisas que a gente desenvolve e também sobre outras pesquisas. Então, a gente tem um espaço de encontro toda sexta-feira, às 2 da tarde, toda semana, né? Onde a gente discute ciência produzida por outros grupos. Às vezes a gente apresenta nossos próprios dados, né? Também para discutir em grupo. A gente também tem os seminários que são de quinta-feira, às 4 da tarde, de 15 em 15 dias. Então a gente recebe uma pesquisadora ou um pesquisador de fora do grupo para aprender o que as outras pessoas estão fazendo, né? E também a gente tem os núcleos de estudos. É por isso que a gente tem esse nome, né? O NERP, porque são vários núcleos de estudos. Então, tem um grupo de pesquisadores que se juntam para estudar um determinado tema, tem outro grupo de pesquisadoras que está interessado em outra coisa. Então, se formam esses núcleos. Então, se vocês olharem lá a logo, né, dos núcleos, são várias bolinhas cor-de-rosas, que formam uma florzinha, né? Mas são várias bolinhas cor-de-rosas que tem uma interseção entre elas. Cada bolinha dessa é um núcleo de estudo, né? E esses núcleos, de certa forma, eles estão integrados, né? Então, esses são por isso que a gente tem esse nome, núcleos de estudos. Tá. Qual que é o nosso interesse principal? O nosso interesse principal, assim, o objeto de estudo, a linha de estudo, é a reprodução das plantas, né? Então, estamos dentro dessa linha de estudo de reprodução de plantas. Mas, se fosse colocar de modo mais específico, eu diria que a gente trabalha, na maioria das vezes, com biologia floral, né? Então, a gente quer saber como as flores são, como as flores funcionam, né? E as implicações da morfologia das flores, do funcionamento da flor na ecologia das plantas e na evolução também das plantas, né? Então, a gente parte de um específico para uma coisa mais geral. Tá? A gente poderia estudar ecologia e evolução das plantas, levando em consideração outro aspecto, sei lá, a partir das folhas, né? Mas aqui a gente usa basicamente as flores para estudar esses temas, né, da biologia. Tá, dito isso, a gente sempre divide aqui, mais ou menos, grosso modo, tá, gente? Porque cada estudo tem seu valor e, e sua particularidade. Mas a gente divide em três frentes principais, né?
Ô, Tonho, a gente divide em três frentes principais, tá? De estudos. Uma frente, ela é focada na, na morfologia e funcionamento da flor e interação com polinizadores, né? Os polinizadores são os vetores, carregam pólen, são importantes no processo de reprodução da planta. Em geral, quando a gente fala polinizador, a gente está falando de abelha, né? Mas não estamos restritos apenas a esses polinizadores, né? Mas, então temos essa frente que é uma frente mais ecológica, a gente pode falar, né? Aí a gente estuda a morfologia da flor, como a flor interage com os polinizadores, a gente estuda produção agrícola, né? Como os polinizadores são importantes, né? Vai ficar mais claro para vocês. Um segundo frente que a gente tem de estudos são pessoas que estudam evolução de atributos florais. Então, essas pessoas estão mais interessadas na história evolutiva das plantas, a filogenia, como é a flor que essas plantas têm e como essas características da flor interferiram na evolução das plantas, né? Então, isso é uma frente mais macroevolutiva. Na primeira frente de ecologia, as pessoas vão para o campo, coletam dados, né? Um trabalho que a gente coloca roupa, né? Coloca aquela roupa do biólogo, vai para o campo, põe perneira, coleta dado, ou vai para uma estufa, coleta o dado, tá? Então, isso é mais parecido com aquele padrão que a gente tem de biólogo na cabeça. Na segunda frente, a gente trabalha mais com dados que já estão publicados, né? Então, a gente vai para a literatura, coleta dados de literatura e analisa esses dados, né? E na terceira frente, a terceira frente é uma frente de modelagem matemática. Então, essa frente ela não trabalha com dados empíricos, né? Não trabalha com coisas que são medidas. Basicamente, a gente faz modelos de mundo, como é que eu vou falar, né? Modelos de flor, modelos de abelha, e ver como as interações, para tentar gerar predições sobre o que acontece na natureza, gerar hipóteses, né? São formas de gerar hipóteses e esse tipo de abordagem é super importante em questões que a gente não consegue acessar. Então, eu não consigo ver o comportamento de cada grão de pólen numa antera. Então, eu tenho que usar dessa ferramenta matemática para tentar prever qual é o comportamento desse grão de pólen lá dentro. Então, isso vai ficar também mais claro para vocês. Mas são essas três frentes: ecologia, evolução e teórico, né? Uma frente teórica de modelagem. Tá bom? E agora que vou deixar outras pesquisadoras, né, pesquisadores falar da sua pesquisa que desenvolve aqui no grupo, que ninguém melhor que vocês para falar. Vai lá. Quem quer começar falando e talvez a gente faz por frente, assim, né? Uhum. Fala qual dessas frentes você está e explica um pouquinho. Tainan, você que tem que sair mais cedo? Assim. Tá, posso começar. Já que você falou da frente de interação primeiro, mais ecológico, vou começar falando. Então, o meu trabalho ele tem como principal objetivo ver a relação entre a morfologia floral e a deposição de pólen no corpo do polinizador da abelha, né? Mais focando assim. Então, no caso do meu trabalho, a morfologia floral, a gente fala em dois aspectos. Um é o cúculus, que é uma pétala modificada nessa flor que a gente trabalha, que é da espécie Camecrista flexuosa. E a heteranteria, que é quando tem mais de um tipo de estame na flor, sendo um de alimentação e outro de polinização, né? Então, a gente vê que essa pétala modificada, ela possibilita um mecanismo que a gente chama de polinização por ricochete, que à medida que a abelha vai vibrando ali na flor e realiza o comportamento de buzz pollination, o pólen é liberado, vai bater na pétala e voltar
no dorso da abelha, que é um local seguro, porque ela tem um pouco mais de dificuldade de limpar aquela área, porque não alcança, e o pistilo da flor encosta naquela área também. Então, a gente estuda um pouco dessa funcionalidade dessa pétala e também da heteranteria, para ver se altera a região de deposição do pólen no corpo da abelha, a segregação de pólen também, a quantidade. E a nossa maior hipótese é que, sim, tanto a pétala quanto a heteranteria ajudam na deposição ali do pólen no dorso da abelha, consequentemente possibilitando a reprodução também. E a gente também acha que essa pétala modificada evita um pouco o desperdício de pólen ali na hora que a abelha vibra o corpo também. Acho que é basicamente isso. Estou tentando falar muito rápido, é muito difícil falar rápido, porque tem que explicar um negócio e outro, mas acho que é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Massa. Quem mais que tá nessa... Acho que a Carol, Carol. Eu acho que é uma boa oportunidade eu falar depois de Tainã. Sim. Então, olá, gente. Eu me chamo Carol, né? Como acho que os meninos do grupo, né, já sabem. Prazer para os demais que eu não conheço, né? Vocês da graduação. E eu sou co-orientanda do professor Vinícius, mas eu estudo na Universidade Federal de Pernambuco. Acabei de iniciar o meu doutorado lá. E eu ainda estou no processo de adaptações e melhorias do meu projeto, mas, em linhas gerais, eu vou trabalhar com efeito de interações antagonistas, tanto a herbivoria foliar quanto floral, na reprodução, né, de espécies com polimorfismos florais altamente especializados. E aí a deixa de Tainan é boa porque, de início, o meu pensamento é trabalhar com essas espécies, em alguns dos meus objetivos, né, de espécie de camequista, de sena. Porém, ainda estou nesse processo de organizar a questão do modelo que eu irei trabalhar. E também entender a estrutura de redes de interações antagonistas nessas espécies. Então, a gente sabe que o processo de seleção, né, e evolução das flores, ele é altamente impulsionado pelas relações existentes com os mutualistas, porém, também uma parte dessa seleção ela é impulsionada por antagonistas que interagem com essas flores. E estudos recentes vêm mostrando que espécies que possuem mecanismos de reprodução mais sofisticados teriam esses efeitos que já são conhecidos, né, agravados. Então, diante disso, o objetivo, né, da minha proposta até então é entender a influência da herbivoria foliar e floral em alguns traços florais, que são a morfologia floral, e aí a influência no display, na atratividade, na dinâmica de floração, no perfume floral, né, como essa herbivoria influencia no perfume floral, e também entender a estrutura da rede antagonista, né, rede de interações antagonistas associadas a essas espécies, tanto de herbívoros foliares quanto florais, que também é um ponto que eu quero muito que a gente consiga ver no meu trabalho, que é a influência não só da herbivoria foliar, né, ou floral, que é o que é esperado, mas também da herbivoria foliar, que alguns estudos já dão indícios de que esse efeito ele também pode ser muito evidente, né, em espécies que possuem polimorfismos florais. Então, até então, estou nesse ponto aí de andamento do meu projeto e logo mais terei atualizações. Valeu, Carol. Tá sendo... Bom, gente, já tá sendo ótimo que a gente também tá aprendendo entre a gente, né? Assim, o que a gente faz, isso é importante também, né? O Jotinha também desse grupo. Cadê? César, quer falar você, César? Pô, quero não, tô brincando. E aí, galera, eu tô aqui na UF, perdido, esperando o Olha Jota, só. mas basicamente meu projeto
é também com buzz pollination, esse comportamento das abelhas de vibrar as anteras das flores para liberar o pólen. E a gente gravou com o microfone o comportamento, que a abelha vibra e faz um sonzinho, um zumbido. E fizemos várias gravações de diversas espécies, numa população de uma plantinha por aqui, a jurubeba. E o nosso objetivo do trabalho é basicamente tentar identificar a espécie pelo som desse zumbido, desse buzz. Aí a gente, na verdade, vai comparar não só o zumbido que ela faz na flor, para retirada do pólen, como também o zumbido dela voando. E estamos tentando identificar as espécies através do som, utilizando uns algoritmos de inteligência artificial. E, basicamente, o projeto é isso. Quem tiver alguma dúvida também, é só perguntar. E o Jota vai voltar, será? Vai, é porque ele estava em outro lugar aqui e falou que está vindo aqui agora. Aí a gente teve que sair. Mas Tá. ele já está voltando. Mas Qualquer coisa eu posso ir falando até chegar aí. Pode ser a Dani, é verdade. Então, vou me apresentar aqui também. Então, oi, gente. Para quem não me conhece, acho que não conhece todo mundo, tá na chamada, eu sou a Dani, eu faço doutorado na ecologia, e o meu projeto ele é basicamente sobre polinização e agricultura, né? No meu projeto eu quero analisar a influência pesticidas no comportamento de buzz pollination, né, que o pessoal falou um pouquinho já. O que é o comportamento, né, de buzz pollination? É quando as abelhas, elas vibram o músculo do tórax, nas anteras das flores, fazendo com que essas flores liberem os pólens. E aí eu quero analisar como que diferentes concentrações de pesticida pode afetar as abelhas e mudar esse comportamento específico de vibração. Por exemplo, o pesticida ele pode fazer com que elas vibrem menos, vibrem mais, talvez vibrem no primeiro momento, mais a longo prazo, ou então vice-versa. E isso, eu também quero analisar como que essas mudanças de vibrações influenciam na produtividade de plantação de tomate dentro de estufa. Então, eu vou ter uma estufa dividida em 3 grupos, né? Um grupo que não recebe pesticida, um grupo que recebe pouca concentração de pesticida e um grupo que recebe alta concentração de pesticida. E aí, nessa estufa, eu vou poder olhar se nasceram mais tomates, os grupos que receberam mais concentração, ou então nos que receberam menos concentração de pesticida, e situações morfológicas desses tomates. Então, talvez tomates maiores, tomates menores, tomates com mais ou menos açúcar, que é um assunto de interesse, assim, econômico, né, de interesse do produtor de tomate. Em resumo, o que eu quero? Eu quero ver se os pesticidas afetam as abelhas e como que essas abelhas afetadas influenciam em plantações de tomate. Eu acho que, basicamente, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conhecer futuramente a estufa lá em processo de construção, mas logo, esperamos que vai dar certo, que ela vai estar por aí, vai ser ali no blog, quem quiser conhecer o trabalho também, sinta-se bem-vindo. Vai todo mundo lá, Dani. Então vamos todos. Passando a pandemia, a gente faz um rolezinho lá na porta da estufa. Tchau, Tainan. Obrigado. Tchau, gente. Dependendo, eu consigo voltar ainda, se ainda estiver rolando aqui uma meia horinha. Tchau. Tchau. Quem mais? Da ecologia? Acho que é a Jéssica, né, Jéssica? Quiser falar do seu trabalho? Opa, acabei de entrar, vou falar. Eu vi. Só um minuto. Quer falar depois? Tá bom. Peraí que eu vou abrir minha câmera para todo mundo ver minha cara. Oi, gente, meu nome é Jéssica. Eu faço mestrado aqui na UFO, sou orientanda do Paulo Eugênio e sou colaboradora do NERP, né? Na verdade, eles mais colaboram comigo do que eu com eles, mas tá dando certo. Eu trabalho com cruzamento às distâncias, né? E genética, né? Na verdade, genética de populações. A minha planta é Costus spiralis, é uma planta que dá em veredas ou então em matas galerias, né? É uma planta polinizada por beija-flor. E a hipótese do meu trabalho é que
eu testando cruzamentos a diferentes distâncias, eu vou conseguir uma polinização efetiva, um sucesso reprodutivo maior, dependendo dos ambientes, devido à questão da depressão endogâmica e exogâmica, né? Exogâmica, quando está muito distante, né? Pode ser que os indivíduos sejam tão diferentes, mesmo sendo da mesma espécie, que aí não ocorra o cruzamento. E quando está muito próximo, né, para garantir a variabilidade genética, talvez alguns indivíduos eles impeçam, né, que ocorra o cruzamento entre os indivíduos muito próximos, né, para que ocorra uma maior variabilidade genética dentro da população. E aí, essa é a primeira hipótese do meu trabalho. A segunda, eu vou fazer o mapeamento genético da população e vou tentar fazer o efeito reverso da minha hipótese, que é procurar o pai dentro de uma população, dentro dessa população, através da genética. Então, eu vou pegar cruzamentos naturais que ocorrem na natureza e vou verificar se realmente isso é possível, se ocorre o que eu estou falando, que é o cruzamento a longas distâncias, né, que seria o perfeito. Para mim, é basicamente isso meu trabalho. Se alguém quiser saber mais, conversar, estou acessível, tá? Se precisar de ajuda também, estamos por aqui. É isso. Valeu, Jéssica. Jéssica tá com a mão na massa lá no Lamove. Nossa, gente, estou aqui pesando semente fungando, colocando semente para germinar. É isso. Nossa. Muito bom. Acho que dessa frente aí, então, de ecologia, tem o Jota que depois ele vai chegar, né? Mas agora a gente pode passar então para frente da evolução. Cadê as Evolades? Oi, gente. Então, meu nome é Lilian. Eu tô no NERP desde que o NERP existe. Eu fiz mestrado com o Vini também na UFO, né, no programa de ecologia. E aí foi de onde surgiu o NERP, né, os primeiros alunos do Vini ali na UFO, bem legal. E aí, no meu mestrado, eu trabalhei com evolução já, né, de estames. A gente escolheu um atributo de uma família. Eu trabalhei com estames de melastomatácea, então a gente estudou a evolução desse atributo, né, ao longo da família, entender o dimetrismo que existe ali. E aí, no doutorado, eu quis ampliar um pouco mais, né, porque a gente pensa que tem muito mais tempo para trabalhar, mas vamos lá. Aí eu fui trabalhar com flores de pólen no geral, e não só de melastomatácea, né? Então, eu fiz uma revisão já do APG, né, de todas as famílias, identifiquei onde tem flores de pólen no APG. E aí, agora a gente está testando, né? Eu estou analisando possibilidades de rever a classificação proposta por Volcker lá em 1978, que ele propunha 3 flores de pólen. E a gente está vendo se aquela classificação ela era suficiente, se hoje em dia pode ser refeita essa classificação, né? Porque hoje a gente tem acesso a muito mais informações, tem uma biodiversidade muito mais desvendada, vamos dizer assim, e além das ferramentas, né, de filogenética e de comparação de dados que a gente tem hoje. Então, eu estou nesse processo aí de revisão, já terminei a revisão, agora estou analisando dados, e depois, nos outros capítulos, eu quero explorar esses dados, então tentar entender a distribuição de espécies, dessas coisas de pólen, estou buscando, né, ainda entender melhor quais variáveis ajudariam a explicar o porquê de ter essas espécies em determinados lugares. Então, meu interesse maior é esse, né, que eu busco, assim, que me incentiva na pesquisa, é macroevolução, distribuição de espécies. Eu realmente tenho um interesse muito grande. E tanto entender a reconstrução, né, em si, a história por trás do que a gente tem hoje, e tentar entender o que motivou isso também, nessas interações que provavelmente, né, como a gente já viu em vários exemplos, elas acabam dirigindo, né, a evolução. Elas são uma pressão de seleção ali que interagem fortemente no processo, tá? Então é isso, agora temos mais gente. Antes eu era solitária nesse núcleo, agora tem mais pessoas. Estou muito feliz. Vou passar a palavra para a Camila. Oi, gente, eu sou a Camila, eu faço mestrado aqui na UFO. Apesar de já ter um ano, né, de mestrado, troquei meu projeto recentemente e eu vou trabalhar nessa linha de macroevolução também. Com que a gente fez uma pergunta, né, sobre o tamanho floral e o tipo de fruto de Melastomatácea e como isso interfere na diversificação da família.
Isso porque tanto a flor quanto o fruto vão refletir as estratégias reprodutivas do grupo. O tamanho floral, a cor, a disponibilidade de recurso, o tipo de reprodução, né? Se tem uma reprodução dependente de polinizadores ou independente, também o fruto, né? Se tem alguma dependência de dispersão, isso pode influenciar ali na diversificação, né? Como eu disse. Ainda é um pouco novo para mim. Eu vi agora que fazem só. Ainda não completou 3 meses desde que eu troquei, mas assim, a gente já tem várias perguntas, como o tipo de ambiente em que essas plantas estão. Também provavelmente, né, claro, fazem um tipo de pressão, e a gente quer saber se tem interferência no tamanho da flor ou no tipo de fruto, porque o ambiente ele vai condicionar, né, tanto a ocorrência de polinizadores ou de dispersores também. Então a gente tem algumas perguntinhas relacionadas ao clima e eu estou bem nessa fase de coleta agora, de pegar esses dados e ver o que a gente pode usar, né, de variável, como eu falei, a cor da flor também pode ser um indicativo de dependência ou não. E é isso, assim, tá mais algumas coisas em aberto do que fechado, mas é basicamente isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser complementar. Valeu, Camila. Vamos. O Jota acho que voltou. Aí o Jota poderia falar do trabalho dele? Oi, gente, eu tô aqui com o César. Ó, vocês dois sem Tudo máscara bem? aí. Não, eu tirei a máscara só pra fumar, mas eu vou colocar de novo, então. Mas ele tá de máscara. Ah, É porque pra mim eu não ia falar agora. Mas é pra falar sobre o que faz? Isso. Do projeto. Ah, sim, beleza. Então, eu trabalho com polinização por vibração. Mas assim, mais especificamente eu trabalho com polinização por vibração em uma espécie de Melastomataceae, que é a Pleroma granuloso, né? Saudades tibuquina, inclusive. Aí eu quero ver quais aspectos morfológicos dos estames que vão interferir na saída do pólen. Então, eu junto com o César, principalmente, que me ajuda muito, a gente usa um aparelho que chama vibrador, com vibrômetro. Então, o que a gente faz? A gente ajusta o vibrador na vibração que a gente quer, com a frequência que a gente coloca o estame lá e põe ele para vibrar, da coleta do pólen e tudo mais, para avisar depois. E é bem legal, assim, inclusive. E é basicamente isso que eu faço, gente. Eu tento ver como que funciona a saída do pólen dentro de melas mesmo. valeu, Jota. É nóis. Aqui, ó. As plantas que o Jota trabalha estão aí no campus, né? É aquela árvore que tem flor roxinha, assim. Bem bonita. Tá, então já foram 2 frentes, né? De ecologia e de evolução. Agora a frente dos modeladores aí. Oi, gente. Boa tarde a todos. Eu não consigo falar do meu trabalho sem primeiro contar uma historinha, de fazer todo um contexto. Porque quando eu sempre falo, o trabalho da Vanessa, todo mundo já solta, tipo, ixi, não entendo, né? Porque, assim, realmente modelagem é uma coisa muito abstrata, às vezes é difícil da gente entender. Não sei se eu falei meu nome, sou Vanessa, estou no doutorado de Ecologia na UFO. E, assim, gente, os grãos de pólen, quando ele sai lá da antera até ele chegar ao estigma, ele tem um caminho no qual eles competem entre si, eles se perdem no meio do caminho, principalmente
porque muitas espécies de plantas necessitam de um vetor, né? Precisam de um polinizador para fazer esse transporte. Então, nesse caminho, tem algumas barreiras que podem reduzir a chance desse pólen chegar lá no estigma da outra flor. Uma barreira que a literatura tem nos mostrado é sobre o comportamento de limpeza desse vetor. Não sei se vocês sabem, mas as abelhas, entre as visitas, elas realizam um comportamento de limpeza. Então, elas pegam os grãos de pólen que estão lá no corpo dela, né, em regiões específicas, e guardam nas escopas para levar para o ninho, para alimentar as suas larvas, etc. Então, essa é uma barreira que pode diminuir a chance desse pólen chegar até o estigma. Uma outra barreira seria quando acontecem as visitas em sequência. Então, se uma abelha visitou uma flor e o pólen dela está aqui e visitou várias flores em sequência, acontece uma construção de camadas. Então, o pólen que está aqui embaixo do outro, ele não está mais disponível para polinização. Então, teria um efeito de camadas, no qual os grãos de pólen, né, eles se sobrepõem uns aos outros. Então, essas seriam algumas barreiras. Então, seria muito legal se a gente conseguisse rastrear o pólen. O pólen saiu da flor 1 e ele caiu lá na flor 3, na flor 4. Porém, isso é muito difícil. A gente não tem muitos mecanismos, muitos meios de rastrear esse caminho do pólen. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho, é prever como que é a distribuição dos grãos de pólen no corpo da abelha, simulando, né, as abelhas das visitas das abelhas nas flores e simulando também diversos comportamentos, um comportamento de limpeza aleatório ou um comportamento de limpeza em regiões específicas. E a gente pode variar também a intensidade e outras coisas. Então, só que a gente faz essas simulações como? Por meio de um modelo teórico. Então, esse modelo, ele é um modelo desenvolvido no computador, né? Por códigos, a gente utiliza o R. Então, esses são modelos que a gente faz simulações de uma abelha, de flores, a gente pode variar diversos parâmetros. Então, é um trabalho todo aqui no computador, sentado e só lendo, pesquisando e programando, basicamente. Mas é isso, se alguém quiser saber mais, também estão aí. Muito massa, valeu, Vanessa. Nessa linha também tá o Lanes, né, Lanes? Me ouvem bem? Eu vou aparecer aqui também, peraí, a internet tá meio ruim. Olá, boa tarde. Eu também tenho que contar uma historinha para falar um pouco do meu trabalho, porque como é algo abstrato, né? E é legal também a gente lembrar que muitos desses trabalhos eles vêm de ideias e conversas, né? Então o nosso também foi. Que o meu basicamente começou comigo e com o Vini, assim, e a gente se perguntando um pouco, querendo entender como que os grãos de pólen eles se movimentavam e qual que era o que eles faziam dentro da antera, qual que era o comportamento deles no momento da vibração. Porque atingir, né, essa situação dentro de uma antera é algo muito complicado, porque não tem meios e nem técnicas para você conseguir ter, por exemplo, um raio-x. Pode existir, mas deve ser muito caro, e na nossa realidade não existe, portanto. Então, não dá para ver o que acontece dentro da antera quando a abelha vibra aquela antera. A gente sabe das propriedades mecânicas, né, da vibração. Exatamente. Dos modelos também, das parcerias que são muito importantes. Mas, então a gente não sabia disso, a gente começou a pesquisar e tentar procurar modelos, né, coisas que existissem na literatura e pessoas que trabalhassem com aproximações e modelos matemáticos ou físicos que pudessem ajudar a gente a entender como que os grãos de pólen se movimentavam ali dentro. Então, nessa procura, né, a gente achou umas parcerias muito importantes e muito interessantes que a gente foi percebendo ao longo do tempo, que é um pessoal da Unesp de Rio Claro que trabalha com modelos físicos de bilhar. São modelos que, até para surpresa deles, eram totalmente teóricos e nunca tinham encontrado aplicações tão práticas e tão incisivas no sentido de serem achadas na natureza, né? Então, inclusive, foi, igual tudo na vida, né, uma junção de conhecimento e sorte ter encontrado esse pessoal que trabalha com isso. E então a gente estuda um modelo chamado modelo de bilhar, que basicamente a gente imagina um retângulo, sendo a antera, onde dentro desse retângulo existem partículas, no caso grãos de pólen,
Isso já é o modelo de bilhar trabalhado pela física, a gente só pegou isso para adaptar para a biologia. Então, dentro dessa caixa, com essas partículas, a gente promove algumas alterações. No caso, a gente simula através de programação também, igual a Vanessa falou, né? Nosso trabalho é basicamente sentado no computador, igual acho que a maioria dos pesquisadores aqui. E a gente simula o comportamento da vibração. Dá para fazer isso com linguagem de programação, de você meio que desenhar abstratamente um retângulo e fazer ele vibrar, e entender como que as partículas dentro desse retângulo elas batem, né, nas paredes do retângulo, que seria o pólen batendo nas paredes da antera. E se a gente colocar um buraquinho em cima desse retângulo, a gente tem a representação de uma antera, que seria, nesse sentido, um retângulo com um buraquinho em cima. Então, a gente foca nas características biomecânicas, que são a frequência, a amplitude e características que a gente tem na literatura, para poder, através desse modelo, simular uma antera e uma vibração. Então, o nosso trabalho vem para tentar entender como que esses grãos de pólen, através desse modelo, eles se dirigem, né, batem nas paredes, como que eles são refletidos e como que isso tudo faz a liberação do pólen. Então, a gente tenta entender isso e também colocar alguns graus de dificuldade. De, por exemplo, colocar questões de viscosidade dentro da antera, tem líquidos, então a gente também simula isso, porque para o movimento do pólen pode ser interessante. E a gente simula várias características que a gente encontra na literatura e corrobora de serem muito importantes para aquele comportamento e tenta, a partir disso, entender como que o pólen é liberado. A gente até brinca, né, que o nosso trabalho é muito fácil, é só dar um enter, mas, na verdade, é um trabalho muito exaustivo, desculpa, porque a gente tem que aprender realmente uma linguagem de programação e não que isso seja um desafio e um impedimento também, né? Eu vejo como aprendizado de uma ferramenta que possibilita a gente acessar conhecimentos que antes a gente não poderia conseguir acessar. Então, através disso tudo e através de uma parceria muito inesperada e surpreendente, a gente consegue entender como que o grão de pólen se movimenta dentro da antera e como que ele sai, com qual velocidade ele sai, para onde ele se direciona. Então, a nossa pesquisa, ela gira em torno de entender esse comportamento do grão de pólen. Espero ter explicado bem e qualquer dúvida também estamos por aqui. Inclusive, né, Lanes, o Matheus vai apresentar esse trabalho no dia 31. Eu perguntei para ele se vai estar aberta a apresentação para convidar Sim. vocês e outras pessoas também que quiserem ver esse trabalho que está aí na reta final, né? Sim, esperaremos. Esses colaboradores, eles são... Esses colaboradores são físicos teóricos, eles são tipo o Sheldon Se eles verem esse vídeo aqui, a gente falando que eles são tipo o Sheldon um do The Big Bang pós-graduando. Theory. Mas eles são muito legais. E assim, a todos... Lilia... Pode falar. Não, só comentando, a Lilia perguntou, eu tô na graduação, tô terminando, tô no 8º período, nessa bagunça de pandemia, e estamos bem felizes com isso. Só para ter um adendo, que eu não expliquei direito. Então, eu ia falar que além né, do pessoal da Unesp, né, da USP, o trabalho da Vanessa tem uma colaboradora lá da Unicamp, né, uma matemática. O trabalho da Camila e da Lilian também tem a Thaís, que está nos Estados Unidos, né, que colabora. O Marcelo, que é da Federal do Rio Grande do Sul. O trabalho da Dani tem a colaboração da professora Fernanda. O trabalho da Carol, né? Eu sou colaborador do trabalho da Carol. E ela desenvolve com a professora Isabel. O trabalho da Tainã tem colaboração do professor Anselmo na UFABC. O trabalho do César tem colaboração do pessoal da Engenharia Mecânica aqui da UFO, o professor Duarte e o Lucas Brito faz doutorado em engenharia. O que mais? Estou esquecendo algum colaborador, gente? Acho que tem o Marcelinho também, né? Tem o Marcelinho. Não pode estar hoje. Tem o Pegada minha e da Camila, mas isso. Tem o Thales também, né? Que está fazendo TCC com evolução também, né? E o Kaique.
E o Kaique E o também. Mário, Tem o Mário, que é nosso colaborador lá na grande Escócia. colaborador da escola. Tem o... Do Enfim, Carlos. o Carlos, que tá vindo da Colômbia, né, para fazer um mestrado. Enfim, a gente... No dia a dia a gente está mais entre a gente aqui, mas a gente nunca pode esquecer da importância dessas pessoas também no nosso trabalho, né? E sempre mencionar quando possível. Ô, Vini, E eu é eu isso, queria gente. É isso que estamos comentar isso. trabalhando. Eu queria comentar isso dos co-orientadores, que eu acho mais legal, assim, porque praticamente todo mundo tem, né, um co-orientador. E isso, além de ampliar, né, nossas possibilidades, nossa visão de mundo também, de trabalho, né, é muito, muito enriquecedor. Né? Então, quando a gente colabora com pessoas que têm muita experiência em outras coisas, a gente acaba aprendendo um monte. Né? Lembro que quando eu e o Vini, a gente conversou, né, desde o começo de trabalhar com evolução, não tinha ninguém na UF fazendo isso, a gente foi atrás de pessoas mesmo para ajudar, a gente montou um grupo de estudo. Então, acho que é bem a pegada do NERP mesmo, que o Vini falou no começo, né, de ter o afinco, assim, de estudar mesmo e se ajudar ao máximo, acho que é bem essa, inclusive. Ih, perdemos. Tá muda ali? Ficou mudo. Eu mutei sem querer. Da gente nessa linha, que era melhor ainda, né? Porque a gente se ajudava mais ainda quando a gente estava todo mundo na salinha. Tinha uma troca rápida ali, né? Direta. Hoje em dia, infelizmente, né, a gente já está há anos afastados. É muito difícil, mas a gente se mantém aqui do jeito que dá, né? Mas eu acho muito legal, assim. E aí para quem está aqui que é diferente, que não é do NERP, né, ainda, ou que tem intenção de ser, não sei, mas que acompanha a gente lá no Instagram, a gente tem tentado apresentar as pessoas lá aos poucos, né? Cada semana a gente está apresentando alguém, o trabalho de alguém, justamente para divulgar todas essas questões, né, que a gente acaba tratando de muitos assuntos aqui. E independente de ser, eu brinquei com o Landes, mas era por isso, independente de ser graduação, mestrado ou doutorado, sabe? Acho que todas as perguntas são muito relevantes e independente disso, assim, vocês podem ver que cada frente tem gente de todos os níveis, sei lá como que se fala isso, mas é meio que tudo junto, misturado mesmo e tem sido muito legal. Lembrei aqui que quando a gente começou, né, esse grupo de estudos, a gente não tinha espaço físico, né? Então a gente só tinha uma caixa com linha, né? Com linha, agulha, essas coisas assim, para eventuais saídas de campo, mas a gente tinha muitas ideias, né? Então, essa é uma característica muito importante, assim, do nosso grupo, né? Que eu acho que vale a pena ressaltar, que o mais do que a coleta, né, de dados, né, e levantamento de fatos da natureza, a gente também está interessado, na verdade, em ideias, né, em fomentar ideias, discutir, e isso acho que até é mais importante para a gente, assim, né? A gente pensa, vai uma semana para o campo, coleta, volta, analisa, pensa, né? Essa é uma característica importante. Mas é isso, gente. Acho que a gente falou né? Deu uma pincelada aqui no trabalho de todo mundo. Agora, a gente queria muito também ouvir de vocês que estão participando dessa reunião, o que vocês gostam. Vocês são na biologia da UFO, de outro lugar. O que interessa a vocês, se é mais. Às vezes, né, tem pessoas que têm interesses específicos, assim, não, eu gosto de, sei lá, sapo do cerrado, coisas mais específicas, mas tem gente que ainda não sabe, então sabe, eu gosto de genética, gosto de abelhas, sei lá, gosto de trabalhar, gosto mais de trabalho de laboratório do que de campo, gosto mais de campo do que de laboratório. Então, se vocês quiserem falar, seria legal ouvir vocês também, sabe? Quais são os interesses de vocês? Se vocês querem fazer pesquisa, então, em que fase que vocês estão, assim, de carreira?
Tem alguém aí? Ai, Eu posso falar. Meu nome é Gustavo, eu sou estudante da graduação, estou no último ano. Eu estudo na Unital, Universidade de Taubaté. Fica aqui na Taubaté, São Paulo. E eu vim conhecer mais a parte de polinização, que eu tenho interesse, porque eu fazia estágio com... Aqui na Unital a gente tem uma parte forte de apicultura, e eu fazia estágio lá. E, na verdade, eu trabalhava um pouco com análise de mel e produtos apícolas, mas daí depois eu saí um pouco disso. Aí eu tinha uns planos de fazer um trabalho de graduação em relação a isso, mas eu tive que mudar. Aí juntou meu interesse com fotografia também. E aí agora eu estou fazendo um TCC relacionado com o levantamento de visitantes florais da espécie de manjericão. Ah, que legal. E também é mais voltado na parte de fotografia. A gente está usando a fotografia como ferramenta para identificar os comportamentos desses visitantes. Aí eu tive interesse em relação a isso, para saber qual seria a abordagem de vocês em relação à polinização. Mas eu gostei bastante de todos os trabalhos. Massa. Que legal, Gustavo. Olha, eu trabalhei aí no mestrado e doutorado em São Luís do Paraitinga, viu? Sempre passava todo mês aí em Taubaté. Já dei palestra. Nossa, já faz tipo décadas. Não, já faz uma década que eu dei palestra aí na Unital. Você deu na Unital mesmo? Era na Unital, cara. Inclusive, conheço muitos amigos aí, né, que são do parque. Eu trabalhava ali no Núcleo Santa Virgínia, sabe? Do Parque Estadual. Sim, sim. E no Núcleo Pissinguaba, lá em Ubatuba. E o pessoal do parque, todos são formados na Unital. O Cristiano, o Luciano, não sei se vai conhecer, mas enfim. Gente boa, muito saudades dessa terra, viu? Que legal. Você é de Taubaté mesmo? Eu sou daqui mesmo. Nossa, que legal. Que massa, que saudade. Carnaval São Luís do Paraitinga, né? Sim, o Vale inteiro. Massa, mas legal, Gustavo. Legal saber da sua pesquisa, dos seus interesses também. Legal que você veio aí também para conhecer o NERP. Eu conheci pelo Instagram mesmo. Que eu Aí eu posto algumas fotos lá. Na verdade, é fotografia, macrofotografia de insetos que eu faço, mais em relação aos visitantes florais, né? Legal. Aí eu conheci pelo Instagram e eu achei que poderia ter alguma coisa no meu interesse, né? Tô pensando ainda o que eu vou fazer ano que vem, mestrado, enfim. Vai fazer pós. Tô buscando opções aí. Muito bom. Se tiver interesse, será muito bem-vindo aqui na UFO. Aqui a gente tem o programa de pós em ecologia e o programa de pós em botânica. Então, né, os dois programas são muito bons, né? E aí tá com o edital aberto agora. Os dois vão ter prova. Tem um edital que não está aberto, mas os dois terão provas agora no meio do ano. Legal. Inclusive, pode falar ali. Não, eu ia perguntar só pro Gustavo se a gente segue ele de volta. Ou não, eu não sei qual que é o nome. Eu acredito que sim. Deixa eu dar uma olhada. Manda aqui pra gente, que aí todo mundo passa a te seguir. Gente, é Gustavo Monge também. Isso, é um apelido. É Gustavo Monge, igual Marcelinho. Eu só ia comentar, assim, o pessoal falando do edital aberto, por acaso você ou mais alguém que está aqui participando da reunião tiver interesse, tiver alguma dúvida em relação ao edital, também ao processo seletivo, a gente também está aqui para ajudar. Pode chamar a gente no particular, dicas, enfim, estamos aí. E tem o Insta da pós também, né? Se a galera quiser seguir também, tem informações lá. Massa.
Não sei, alguém mais quer falar dos seus interesses? Johanna, Hola a todos. hola. Olá. Si Eh, puede hablar un poquito de tu pesquisa. Mi nombre es Joana, soy estudiante de maestría de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y yo trabajo con interacciones planta-colibrí. Desde el pregrado he trabajado con ese tema, interacciones planta-colibrí, redes de interacción en bosque alpandino. Ai, gente, meu sonho, bosque alpandino. Olha essa palavra, tanto que é linda. O lugar mais bonito do mundo. Nossa, meu Deus. Que saudade, Johanna. E a Johanna é uma das pessoas mais fofas que eu já conheci. Graças, Johanna. Gracias. Quem mais? João Pedro ou Camille? Tchau, Carol. Não sei se estão aí, se querem falar. Olá, Opa! Olá. meu nome é João Pedro, né? Sou da Universidade do Mato Grosso do Sul, da UFMS, e eu trabalhei no mestrado com o desenvolvimento de flores de simetrias distintas. Então, tipo, eu vi o Instagram de vocês e me chamou bastante atenção, porque está diretamente envolvido, né, a polinização com a arquitetura floral. Daí por isso que eu comecei a participar dos grupos. Você tem participado dos seminários também? Aham, tenho assistido, daí os que eu não consigo assistir, eu pego e assisto pelo YouTube, que daí foi o das orquídeas que eu pedi, daí passaram. Que legal. Que legal, bom saber que você está aí e que também, às vezes a gente acha que todas essas coisas assim, a gente não sabe do alcance que tem, né? E é super legal, assim, saber que você trabalha com polinização na UFMS, é isso? Não, eu mexo com desenvolvimento floral. Ah, tá. Anatomia e mais. Que massa, que massa. A gente teve aqui Você falou Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Desculpe. Mato Grosso do Sul. Tá. Porque a gente teve aqui ainda tem, né, uma grande colaboradora, que é a Ana Paula Caetano, que está lá no MT, e que quando a gente tem que fazer coisas assim de desenvolvimento, anatomia, né, é ela que salva, assim, né? Eu vou conhecer ela a próxima semana. Daqui 2 semanas que vai ter a matéria dela lá. Ah, massa. A Ana Paula foi minha colega de pós-graduação, a gente fez mestrado e doutorado juntos, assim, a gente foi da mesma turma. Parceirona, assim. E ela é daqui de Uberlândia, né? Não sabia. Massa. Tá, e ficou quem? Ficamos a Camille. Será que ela está por aí? Eu acabei de entrar na UFO, eu sou aluna, aí mandaram o link aqui no grupo, né, da construção do conhecimento científico, aí eu entrei para saber. Só para dar uma olhada. Que massa. Acho que foi eu que mandei a um grupo de meninos da Viu, né? Aí eu vi que que legal. pouco. Que massa, Cam. É bom, né, nesse começo, assim, conhecer as opções dos grupos, né?
Fala aí pra gente, é mais legal ainda saber por que você escolheu fazer biologia, Uai, eu sou uma pessoa, tipo, que eu sempre quis muito conhecer muita coisa. E em 2019, no final de 2019, eu fui internada porque eu tive diagnóstico de diabetes tipo 1. E eu sabia que era um grupo de biólogos que tinha envolvido para criar insulina, essas coisas. E aí eu quis entrar para, às vezes, contribuir com alguma coisa em relação a isso, sabe? Quando eu formar. que massa. Aí é isso. Por isso que eu escolhi a bio. Geralmente, quem escolhe bio é porque gostou de um professor, 50% gostou de um professor do colégio, né? Ou de uma professora que ensinava biologia e bateu aquela paixão, né? E tem os doidos do dinossauro, né? Dinossauro, de inseto, aquelas crianças que, né? Faz coleção, assim, desde criança, né? Mas sua motivação é muito nobre, muito legal. Eu também gosto de dinossauro, viu? Ah, é? Sempre tem. Também é legal. Tem o rolê de quem gosta de biologia marinha, tem o rolê do povo que gostava de genética no terceiro ano, chega agora da Chega na hora, não vamos ver. Tá certo. Ai, genética terceiro ano é meio intenso. Sim. Nessa disciplina, no primeiro dia, esse ano eu não fiz, né? No turma eu não fiz, mas geralmente eu fico conversando sobre a motivação das pessoas fazerem biologia. É muito legal. É muito legal. Muito bom. Legal. Então, gente, acho que é isso, né? Eu acho que o que a gente pode falar para vocês, né, que tem interesse e para todos nós também, né, que a gente mantém esses encontros, né, às sextas-feiras. São encontros abertos e públicos, né? Só entrar em contato e pedir o link. De repente a gente pode também sempre disponibilizar o trabalho que a gente vai estudar, né? Fazer alguma preparação igual a gente faz para os seminários, né? E para quem quiser participar, só chegar, né? E acho que é isso, né? Depois a gente sobe também no YouTube para quem não pôde vir. Estamos batendo quase 1 hora de reunião. Bom, eu ia só falar para Camila, eu não lembro de cor, Camila, de colocar o e-mail. A gente também tem um e-mail do NERP, né? Se quiser entrar em contato, além do Instagram. E aí o Lames falou, tem o site também lá, que agora tá bem bonito, tem várias informações. Versão em inglês. Muito legal. E sempre que vocês tiverem dúvida ou quiser participar de alguma coisa, é só falar mesmo, assim, chegar, que nem o Vitor falou. Manda um DM. Manda uma DM. Chama na DM que a gente... Chama na DM. Arrasta, obrigada. Tá bom, então, gente. Tchau para vocês. Bom fim de dia. Tchau, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Até amanhã, né? Sim, amanhã, 2 horas. Tchau. Até, tchau.